Bom dia, aluninhos queridos. Saudades de vocês. Infelizmente ainda estamos aqui durante a quarentena, porém temos que dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Então, a aula de hoje é a aula de Química, capítulo 5, Misturas e Substâncias. Então, aula aqui preparada com muito carinho pela professora que está aqui, morrendo de saudade de vocês, porém, seguimos aqui. A aula do capítulo 5, Misturas, da professora Zarif. Essa aula foi feita com todos os materiais de lá do capítulo 5 do nosso livro de ciências. Então, se você não está com o seu livro aí, para o vídeo, vai lá, pega o seu livro para você acompanhar a nossa aula de hoje. Então, abra lá na página 54, que é onde nós começamos a nossa aula de química sobre misturas e substâncias. Então, começando por substâncias. As substâncias elas são divididas em duas categorias, as substâncias puras e as misturas. Então, o que é uma substância pura? A aula passada nós já demos uma introdução, já tínhamos estudado sobre isso, vamos aprofundar um pouco mais agora. Então, uma substância pura é uma substância formada por um tipo único de moléculas. Então, um único tipo de moléculas, as quais apresentam propriedades constantes e definidas. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é uma substância pura, formada por uma única molécula, que é o O2. Dois átomos de oxigênio formam esta molécula. E nós temos também as misturas. Então, se a substância pura é apenas uma única molécula, as misturas são compostas por quê? Por mais de uma molécula. Então, formadas por associações de duas ou mais substâncias diferentes, sem proporções, ou seja, pode estar com bastante de uma e pouquinho de outra, e nem definidas, cujas moléculas ou íons permanecem sem alteração. Quanto às misturas, nós temos os dois tipos de misturas que nós já vimos na nossa aula prática, no nosso laboratório, porém vamos relembrar e aprofundar agora aqui. Nós temos uma substância homogênea. O que é uma substância homogênea? É considerada homogênea quando não é possível distinguir as partes que a compõem. Um exemplo que estou dando aqui para vocês. Água e sal. Quando eu misturo aqui uma colher de sal com um copo cheio de água, eu não consigo mais ver o meu sal ali dentro daquela água. Então, isso aqui representa uma substância homogênea, ou seja, eu não consigo distinguir as partes que a compõem. Então, tem água e sal ali, mas a olho nu eu não sei que tem água e sal, só vou ver um líquido transparente. Entendido? Então, água e sal é uma substância homogênea e até mesmo observada ao microscópio dos mais potentes, ainda assim eu não vou conseguir enxergar as minhas moléculas de sal ali naquela mistura. Água e álcool também é um exemplo de mistura homogênea, ou seja, nem ao microscópio nós não enxergamos o álcool e a água. Mistura heterogênea. Então, se uma mistura homogênea eu não consigo distinguir o que é as minhas substâncias ali, a minha mistura heterogênea é quando eu já consigo distinguir as partes que o formam. Trata-se de uma mistura de duas ou mais substâncias químicas diferentes. Lembra lá por definição? Então, duas substâncias diferentes e que não apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. O sangue, então, é uma mistura heterogênea. Por quê? O que é uma mistura heterogênea? Não consigo ver, tem um tubinho de ensaio aqui com sangue coletado, porém, quando ele é colocado ao microscópio, nós temos uma imagem aqui, ó, o sangue olhado no microscópio. Então, o que eu vejo dentro do meu microscópio? Uma partezinha vermelha, que são as hemácias, imerso num líquido branco, que é o plasma. Então, é uma mistura heterogênea, eu consigo ver a parte vermelha e a parte do plasma, a parte incolor ou amarelada. Então, o sangue, apesar de a olho nu parece ser uma mistura homogênea, na verdade ela é heterogênea. Então, olhado no microscópio, nós vemos bem as partes que o compõem. Agora, quanto à separação dessas substâncias, como é que eu faço para separar as minhas substâncias? Primeiro caso aqui, eu tenho uma peneiração. A minha peneiração aqui, eu tenho um homem balançando uma peneira aqui, separando a areia. Então, a areia fina passa pela peneira, a areia grossa fica presa aqui em cima dessa peneira. Então, primeiro exemplo que eu tenho, peneiração. Eu separo uma substância heterogênea.
Segundo caso aqui, eu tenho uma decantação. Eu tenho uma garrafa aqui de um suco que está bem espesso. Então, quando eu deixo essa garrafa de suco parada, vocês vão ver que se depositam lá no fundo ali alguns saizinhos, alguns resíduos nessa garrafa aqui. Então, por decantação, as moléculas maiores ali formam aglomerados ali que se depositam no fundo da garrafa. Então, se separando assim essa mistura. E nós temos também aqui um caso de sifonação. Esse aqui é um exemplo clássico, queridos, de quando a gente joga um vidro. Essa imagem aqui viralizou uns tempos atrás. O homem pega uma correntinha aqui, joga para o ar e ela começa a seguir caindo sequentemente aqui sem parar. É o que acontece, por exemplo, também quando você quer encher um tanque de gasolina ali. Você coloca uma mangueira, faz de conta que essa correntinha aqui é uma mangueira. Então, você coloca a mangueirinha dentro do seu tanque e coloca o recipiente que está com a gasolina numa altura maior. Então, por esse método aqui, você consegue transferir o líquido que está ali presente. Então, é sifonação. Outro caso que a gente pode explicar melhor. Um tanque cheio de água e tem algumas partezinhas sujas. Quero limpar só o fundo do meu tanque sem esvaziar o meu tanque. Como é que eu faço? Pego uma mangueira, sugo um pouquinho desse líquido que está ali dentro e assim que ele começa a cair, eu limpo o fundo. Coloco a mangueira lá no fundinho do meu tanque, retirando apenas a sujeira. Então, é sifonação, método de separação de partículas da sujeira da água. Outro caso que nós temos aqui de separação de substâncias heterogêneas. Separação magnética, uma das mais simples, não tem dificuldade, não tem como a gente não entender. Nós temos aqui um homem com um ímã e está atraindo a parte metálica ali dentro dessa substância. Então, aqui dentro do meu tubo eu tenho uma mistura heterogênea, que eu tenho o quê? O ferro fluido e a água, dois líquidos misturados ali. Então, com um ímã, eu consigo separar a minha parte metálica, que é o meu ferro fluido ali. Então, uma separação magnética utilizando um ímã. E isso aqui nós podemos fazer uma experiência. No finalzinho, nós vamos ter um bônus, se não nessa aula, na próxima, com como fazer essa experiênciazinha aqui. Bem simples, você pode fazer na sua casa, bem interessante, bem divertida. Então, pode me cobrar se não for nessa na próxima. Outro caso que nós temos a levigação, muito utilizada pelos garimpeiros. É uma separação de substância heterogênea por densidade. Então, nós temos o quê? O ouro, ele é mais denso do que a terra, do que as pedras. Então, o que eles fazem aqui? Usam esse material que é chamado bateia, colocam aqui dentro água com metal, com lama, com pedras, e por densidade, conforme ele vai rodando essa bateia aqui, por densidade, o ouro, por ser mais denso, fica depositado no fundo da bateia. A água e as pedras que têm menor densidade saem pela borda aqui escorrendo na água. Então, esse processo é chamado levigação. Separação aqui do ouro, das pedras e da água. E por último aqui nós temos a catação. O que é catação? Sua mãe catando feijão, o galho e a galinha catando milho. Aqui nós temos uma mistura no chão, uma mistura heterogênea. Nós temos capim, nós temos terra, nós temos milho. Então, o que o galho e a galinha estão fazendo aqui? Eles estão catando o milho no chão. Então, é um exemplo de catação, separação de substância heterogênea. Agora, é uma substância homogênea. Como é que eu faço para separar uma substância homogênea? As substâncias homogêneas, elas podem ser simples ou não. Então, uma substância simples homogênea. Primeiro caso que eu dei lá no comecinho, água e sal, tem uma mistura homogênea. Como é que eu faço para separar uma água e sal? Então, o que eu faço aqui? Acendo meu bico de Bunsen. E eu vou fazer essa separação homogênea aqui utilizando calor. Olha só, liguei meu bico de Bunsen, ele vai começar a pegar fogo, vai esquentar o meu recipiente aqui contendo água do mar, ou seja, água e sal. O que acontece com a minha água aqui? Passa do estado líquido para o vapor. E ela passa por esse caninho aqui, por onde ela é resfriada, se voltando então ao seu estado líquido, gotejando aqui embaixo. Então, o que acontece aqui? O meu sal ficou aqui, todo esse pozinho branco aqui, e a minha água evaporou. Como ela está no sistema fechado, ela vai ser
dirigido até esse Erlenmeyer aqui, voltando ao seu estado líquido. Então, fiz uma separação de substância homogênea simples. Agora, e quando eu tenho uma substância composta? Como é que eu faço para separar essa substância? Por exemplo, aqui, eu tenho um petróleo. Como é que eu faço para separar o petróleo? Mesmo caso ali, eu utilizo o fogo. Olha só, aqui eu tenho a entrada do petróleo. Passando por essa serpentina aqui, ele vai se aquecer bastante e vai começar a separar, fazendo uma separação fracionada. Como é que eles se separam, então? Conforme a temperatura de fusão, ela vai se separando ali. Então, em primeiro lugar aqui, eu tenho o quê? O meu gás, que vai saindo lá em cima, que é o de menor densidade, é o primeiro a se separar. Depois sobe a gasolina, seguido pela querosene, óleo diesel. E o que sobra aqui no finzinho dele aqui é uma massa espessa, que é muito utilizada para fazer asfalto. Aquele piche asfáltico lá é o resíduo do petróleo. Então, como é que eu faço para separar o meu petróleo, que é uma substância homogênea e fracionada, ou seja, eu tenho várias substâncias ali dentro, ela não é uma substância simples, ela é uma substância composta. Então, como é que eu faço para separar ela? Temperatura, vou esquentando a minha substância, o que tem maior ponto de fusão vai começar a evaporar primeiro, seguido dos seus outros componentes, até chegar ao meu piche, minha lama asfáltica ali, que é o que sobra de todo o meu resíduo do petróleo. Finalizando, meus queridos, 4 mensagens aqui para vocês. Primeira mensagem: mantenham-se produtivos, queridos. Utilizem o seu tempo, se dediquem, organize o seu tempo. Segunda mensagem aqui: aproveite o seu tempo, seja para estudar, seja para relaxar, seja para ler um livro. Aproveite o seu tempo, busque comunhão com Deus, a sabedoria vem de Deus. Então, nesse tempo, se você está com dificuldade, não estou conseguindo entender alguma disciplina, ore a Deus, a sabedoria vem de Deus e Deus vai te iluminar. Terceiro passo aqui, queridos, mantenham a calma. Em breve isso tudo vai passar, nós vamos conseguir vencer essa pandemia. E a minha última mensagem para vocês é: vida que segue, queridos. O que não tem remédio, remediado está. Então vamos lá, seguir em frente, seguir a vida e vamos nos reencontrar assim. Então até a próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.